Boa noite, pessoal. Estamos Boa iniciando o nosso noite. Boa podcast noite. de Fala Arquitetônica e vamos discutir um pouquinho aqui sobre arquitetura, sobre alguns arquitetos, né? Então, estou aqui com a Nicole, com a Patrícia, As todos convidadas da noite. os convidados da Sim. noite para discutir sobre uma coisa, um assunto que é uma fase da arquitetura e que eu achei estranha quando eu me deparei com essa palavra, né? Que é o desconstrutivismo. Quer dizer, se a gente está falando de arquitetura, eu logo penso em construção de alguma coisa, ou no máximo, né, uma reforma, uma adaptação de uma construção. Agora, o desconstruir, eu realmente fiquei assim, parece um paradoxo, né? Patrícia, o que você entende que é esse desconstrutivismo na arquitetura? Na verdade, eu entendo que, né, tu pode fazer o que tu imaginar, assim, tu pode usar formas no teu projeto, várias formas geométricas, tanto tu não, tu não, tu não vai fazer o normal, sabe? O que todo mundo faz, tu vai fazer o diferenciado, Uma quebra de vai trabalhar padrões. fora dos Sabe que padrões. isso é até uma coisa que eu vi, assim, que essa palavra ela não tá nem no nosso dicionário, né? Então, É na mesmo? verdade, a palavra desconstrutivismo não Exatamente. tá nem no dicionário português, então é algo, assim, totalmente diferenciado. É porque estar no dicionário já seria um padrão, né? Então, É, já seria Já seria um padronizar a padrão. palavra. Mas então seria uma quebra de conceitos, de preconceitos. Por exemplo, a casa tem que ter um telhado, de preferência um telhado vermelho, tem que ter uma fachada. Quer dizer, seria desconstruir isso aí. Agora eu não preciso de telhado, não preciso de fachada, é isso? Porta. Vou fazer de uma outra forma, vou ter 2 telhados, vou ter, sabe, trabalhar com várias formas no teu projeto, da forma que tu pra que, achar, que tu pra que ter imaginar. uma janela quando pode ter 10? É, Interessante. na forma que tu Eu imaginar, vi que assim. isso aí surgiu ali no final dos anos 80, né? E muito influenciado por um filósofo. Quer dizer, outra coisa estranha, eu nunca pensei que a filosofia pudesse influenciar a arquitetura. Né? O cara pensando ali, ser ou não ser e tal, e aí o cara sai um desenho de um... Eu achei muito interessante isso, né? Que é o tal do Jacques Derrida, esse filósofo, que desde os anos 60 falava não sobre arquitetura, né? Mas sobre quebra de conceitos e de preconceitos da sociedade, etc, etc. E isso veio influenciar ali no final dos anos 80 os arquitetos, né? E eu vi também, eu estava lendo também que alguns eventos históricos assim marcaram o desconstrutivismo, né? Na arquitetura, que foi a exposição do MoMA nos Estados Unidos Uhum. e foi o concurso internacional para o Parque de la Villette, não sei se é assim que se pronuncia, na Sim, França também. do Sim. Bernard. Bom, eu percebi também uma coisa interessante, né? Que tem uma ponte, né, com o cubismo de Picasso, né? Que foi justamente o que ele fez. Ele desconstruiu que o rosto, né, tem que ter tal coisa, tem que estar de tal forma. Ele não, botou só um olho e aí botou uma outra forma geométrica e já se subentende ali um rosto na conjunção de tudo aquilo, né? Então formas Sim. fragmentadas, mas que juntas produzem um efeito X, né? Um efeito que você Que tu quer almejar, né? subentende que seria, né? É arte, né, gente? A arte, ela não é um padrão, né? Ela É verdade. é várias expressões, ela é fora do padrão, né? Acho que é Essa bem arte em isso que essa específico, palavra né? quer dizer. Essa arte em Isso. específico, né? Porque quando a gente volta, né, para a arquitetura que a gente conhece, né, a clássica, parece que é o contrário de tudo isso, né? Você tem formas geométricas bem definidas, você tem um paralelismo, você tem uma simetria, né? Se busca simetria. E o que eu entendi do desconstrutivismo é a busca da assimetria geométrica, né? O contrário, né? São formas Sim. que talvez você nem consiga dizer se é um losango ou O que é aquela forma ali? uma forma interessante. É Bom, uma Forma coisa completamente que tu revolucionária. tirou da tua cabeça, que tu inventou, que tu, né? o pessoal deve estar Porque o que assim, o pessoal deve estar assim curioso para saber o que sai disso, né? O que sai do desconstruir? Quero fazer uma casa
desconstrutivismo. O que vai sair? Não vai ter telhado? Que coisa louca, né? E eu juro que eu pensei isso quando eu conheci essa fase. Mas eu me deparei com um dos nomes que nós vamos tratar aqui, né? Que é a Zaha Hadid. E quando eu vi as coisas que essa mulher faz, usando o desconstrutivismo, eu confesso que me desconstruiu como pessoa, por diversos motivos, Rafael, né? vou te dizer que foi também, para mim, foi bem uma surpresa, assim, sabe? Porque eu já conhecia algumas obras dela, mas nunca tinha me aprofundado, assim, sabe? Nunca tinha me aprofundado, nunca... Bom, eu fiquei bem Eu não conhecia apaixonada, assim. nenhuma obra, e mais, eu não conhecia nenhuma mulher na arquitetura. Então, começou por aí o meu desconstrutivismo, porque é a primeira mulher que eu conheço da arquitetura, e mais, se tornou a minha predileta, o meu arquiteto predileto, de todos. Antes era o Calatrava. A Antes era o Calatrava. arquiteta. Arquiteto. Arquiteta, Predileta, assim. Eu fiquei tão basbacado, assim, que eu vou ter que estudar ela por um ano, no mínimo, assim, para poder entender tudo que essa mulher faz. E aí, o muita coisa, né? interessante é a história dela, né, que É. começa já uma desconstrução com a história dela, porque ela se formou no Iraque, né, em Bagdá. Quer dizer, uma mulher estudando no Iraque já não é uma coisa comum, e se formou em Comum, né? matemática, né? Menos comum ainda, né? O que você sabe da história? O que vocês sabem da história dessa Mas arquiteta? aí, eu vou te dizer assim, ó, já começa pela família, né? Porque a família dela, o pai dela, naquela época no Iraque, ele era líder de partido, era político, líder do Partido Democrata. Então, assim, já vinha de uma família mais estruturada, uma família que tinha mais conhecimento, uma visão maior. Não era uma família tão alienada, né? Na religião deles, assim. Então, eles já vinham dessa linha, assim, mais... Então, isso também, eu acho que ajudou ela, né? A A crescer, né? estudar, Ter uma a estrutura crescer. boa, Exato, a se eu acho que, formar. né? Exatamente, eu acho que isso ajudou muito ela. E Pois eu ouvi é. até uma... Depois ela foi Hã? para Londres, né? Depois ela foi para Londres, né? Na verdade, ela estudou matemática, né? E depois ela se mudou e foi para Londres. E lá onde ela começou a faculdade, né? Que foi numa escola privada, né? Eu até queria reforçar, assim, né? Que ela, por ela, já começou mesmo, assim, ela sendo uma pessoa com uma visão, sabe? Ela já tinha uma meta, sabe? Vendo, assim, o começo dela. Com certeza. Uma pessoa que chega onde ela chegou, porque ela Uma foi a pessoa única... determinada, né? Com um É. foco, né? Muito grande. Né? Já tem que nascer com... Porque só ter uma família que te dá uma estrutura não é o suficiente, né? Tem que querer, né? Não é Exatamente. sorte, né? Quantos filhos aí de ricos a gente se vê perdidos, né? E eu achei interessante que ela ganhou um dos maior prêmio, digamos, o Oscar da arquitetura, né? Que é o prêmio Pritzker. E eu, pelo que eu vi, ela é a única mulher que ganhou esse prêmio, a primeira e única até hoje. Eu cheguei Pelo a que ver eu sobre isso pesquisei, também. Muito interessante, né? né? E esse prêmio aí, pelo que eu vi, assim, só o Oscar Niemeyer aqui no Brasil e o Paulo Mendes da Rocha que receberam também. Quer dizer, é um prêmio super difícil. Mas o interessante é que ela recebeu esse prêmio com poucas construções no currículo, né? E Na verdade, por que se deve essa... Por que vocês acham que tinha poucas construções, sendo que ela ganhou um prêmio de arquiteta, né? Quer dizer, ela é uma arquiteta do papel? Qual é a ideia? na Eu verdade, ela acredito que a quantidade não quer dizer, né? É a qualidade, né? Então ela se sobressaiu ali, né? Nos projetos diferenciados, né? na época ela era rotulada por uma arquiteta de papel, né? Por quê? Porque os projetos dela eram os projetos que não faziam sentido, eram difíceis de ser construídos. Materiais, execução, técnica, Exato, tudo.
até para leitura, a pessoa pegava, a pessoa olhava, tinha que olhar de novo para poder entender. Então, na época dela, assim, que os projetos eram difíceis de ser construídos, né? Então, eu vi ali que eu acho Então, que ela acho que só o pessoal ficava meio construiu, com medo. o primeiro que ela construiu, se eu não me engano, foi só em 90 e poucos, né? 93 que o Foi, primeiro, assim. na verdade, que foi o Vitra, né? Que foi não foi o O Corpo primeiro de projeto Bombeiros, dela. não foi? É. E aí, Na verdade, não foi. eu pesquisando esse assunto, o que eu ouvi? Que os projetos delas eram assim, como a gente estava falando, né? Quase que inconstruíveis. E aí, ela nesse ano que ela recebeu o prêmio, e eu acho que foi até na cerimônia, hein, se eu não me engano. Deixa eu até conferir aqui, só para ter certeza, mas se eu não me engano, na cerimônia, ela conheceu a CEO da Soho China, né, que é uma incorporadora bilionária da China, e que se apaixonou, né, pelas ideias, pelo visual, porque a China estava querendo assim mostrar para o mundo que está em outro século, né? Está em outra fase. Sim. E aí viu Tá naquilo ali além e na falou, cara, frente. isso aí é a cara da China, né? Além do momento, né? E aí ela se deu bem por causa disso, porque daí com essa incorporadora Soho China tinha bilhões e bilhões para executar finalmente as obras dela. Aí que começou a produzir. Mas tu vê, por exemplo, aquele projeto do Estádio das Olimpíadas de Tóquio, o projeto eles tinham avaliado em 2 bilhões de dólares. E não deu para ser como ela imaginou. Tiveram que simplificar, né? Para tu ver. Eu vi essa reportagem, que tiveram que ser até triste, né? Porque o projeto dela, né, não conseguiram concretizar, porque deu um valor acima, né? Um orçamento acima do que era. Então, não conseguiram fazer do jeito que, né, Bom, realizar ele. enfim, né? Uma mulher realmente assim foi considerada uma das 100 mais influentes do mundo pela Time, né? Eu acho que esse é um problema ainda, né, do hoje, assim, né, do atual, né, de fazer o diferente, porque, querendo ou não, essas coisas, esses materiais, né, eles têm um custo muito elevado, né? Sim, sim. Então, às vezes, Tem muita coisa botar que o projeto em prática é o que impossibilita, né, o diferencial, né? tem muita coisa que ainda não saiu do papel e que até hoje não tem como ser produzido, né? Mas que provavelmente a gente vai ver daqui a algum Na tempo, né? verdade, assim, a tecnologia e muita coisa inovadora, eu sei que a gente já tem acesso, não, né? Que existe, né? Mas o grande fato é o acesso, né? Que não é para todos, né? Que as coisas ainda estão com um custo muito elevado. Né? E Na ela, verdade, a na Patrícia estava falando uma época, coisa para mim, Patrícia. Tu falou que ela apresentava, como é que ela apresentava as ela obras dela? apresentava os projetos dela em forma de pintura, né? Porque Pintura ela mesmo, era a mão. ela era pintora, ela Um artista. mostrava em forma de pintura e muito abstrato. E tu vê, né? Então era difícil Tu vê fazer. assim, que artista flexível que ela era, né? Porque até para Louis Vuitton, parece que ela fez Lacoste, Chanel, quer dizer, interessante, né? Um Ela era uma arquiteto que... artista que era, né, diferenciada, né? Não tem nem como, assim, ela era bem diferenciada. As Mas obras eu acho que delas o arquiteto ele é isso, né? Ele é um artista, né? Não deixa de ser também, né? Uma não forma deixa de ser, de arte. exatamente. não deveria deixar, digamos, né? Eu acho que É. talvez alguns acabem pensando só em resolver o problema do cliente, independente do que ele acha ou que ele não acha, e aí quando chega nessa parte assim só comercial, né? Às vezes a arte se Sim. perde, né? Então, uma pessoa que nem ela acabou dando aula, né? Para não exercer de repente uma arquitetura nessa linha que a gente está falando aí, só comercial. Enquanto não pudesse exercer a arquitetura que ela imaginou, ela dava aula para se manter, né? Então, essa visão, né? Esse foco, ela manteve, sempre teve. Bom, vamos mostrar então alguma coisa da Zaha e quem sabe a gente inicia pela primeira obra dela, né? Que é a Vitra.
Uma estação Deixa de eu só bombeiros, né? falar uma coisinha, Rafael. Sim. Eu quero falar que, na verdade, o Vitra foi a primeira obra dela construída, né? Isso. Executada. Porque executada, né? Que foi em, se eu não Aqui me saiu do engano, papel. 90, eu acho. Foi 90 93. que foi. 93. Hã? 93. 93? Aham. Então, primeiro foi o DEPIC que ela fez o projeto. Ela projetou o DEPIC, que era um clube que ficava em Hong Kong, né? Daí ela projetou, só que acabou não saindo do papel. Ela até ganhou um prêmio. Tá? E ela ganhou um prêmio e ela até ficou bem chateada em relação a isso, porque ela disse que por ela ser mulher, eles não acreditaram no projeto dela. Entendi. Nossa, a Então, gente assim, fica ela acha chateada junto com ela. Pois é, imagina porque tu eles não fazer o projeto todo, não acreditaram, sei né? quanto tempo levou, mas imagina o trabalho, né? Sim. Mas E ela estava muito ansiosa para fazer a primeira obra, né? Ver a obra sendo construída. Então, isso daí deixou ela bem chateada na época. E nisso, assim, se passou mais 7 anos, sei lá, ela nem sabia, né? Mas ia demorar ainda bastante tempo ainda para ela ter uma obra dela, um projeto dela sendo construído. Que daí E tu vem vê que é o uma época Vitra. recente, né? Não é tantos anos atrás. A gente tá falando aqui dos anos 90, né? é. E Natália, aqui ó, vendo esse nome, né, Vitra, Estação de Bombeiros, como é que você imagina que essa obra é assim, vermelhinha, né? Tem o lugar para entrar o caminhão de água, né? Como é que a gente imagina? Vamos ver qual que é a ideia da Zarra para uma estação de bombeiros? Igual. É como tu imaginou? Só não é vermelha? Só não é vermelha, é isso aí, só não é vermelha. E aí, Patrícia? O que você me diz dessa obra que parece um quadro de Picasso mesmo, né? Parece, é verdade. E daí esse projeto, então, dela, né? Foi o primeiro a ser construído, né? E foi uma licitação, foi por uma licitação de bombeiros da empresa Vitra. Olha só que interessante, que, né, residia na Alemanha. Ele não foi, tipo, uma reforma, assim? Foi porque ele pegou fogo. Ah, Ele, sim. Eu vi algo relacionado a isso. ele pegou fogo na época. E, na verdade, essa fábrica era uma fábrica de móveis na época. Então, era assim, era uma fábrica, né, bacana, que fazia móveis para várias pessoas, um mobiliário bem legal, assim. Olha esse E eles detalhe aí, também, ó. Olha esse detalhe aí, Nicole. O que tu acha Sim. desse detalhe que tá ampliado? O que tu vê nesse detalhe assim por que ele tá ampliado? Vamos lá. Olha, eu tento imaginar, com certeza não é, mas porque eu tô vendo ali em cima, né, que é o teto é raso, né? Sim. Mas pensando num bombeiro, poderia ser algum tipo de decoração, Ali mas que sei eles lá, desciam, alguma né? imagina o coisa bombeiro Que eles subindo ali, desciam, os né? bombeiros. nesse Exatamente. sentido. Mas olha que É, interessante, não sei se vocês duas perceberam. Olha a assimetria. Não tem nada simétrico. Quer dizer, você tem três de sim. um lado, eles estão mais próximos, mesmo os três não estão bem 2 estão paralelos, mais próximos. né? Aí dois mais longe, aí depois um e mais dois mais perto, e nenhum deles Essa é é a simétrico. liberdade da arte, né? Vai colocando do jeito que acha que E aí ela ainda isso faz aí, um tá zoom lindo. enviesado ali, que é para assim, para quebrar mesmo, né? Com os padrões, né? Interessante, né? Bem interessante. E, na verdade, assim, quando o dono da fábrica, né, ele pegou os melhores arquitetos da época, chamou para eles fazerem, na verdade, para eles fazerem os pavilhões, para eles, né, começarem a fazer a estação de bombeiros, né? Porque o dono da fábrica, curiosamente, ele queria ter um bombeiro dentro da fábrica. Ah, interessante. Interessante. É, porque fábrica Ele de queria móveis, né, ter. para pegar fogo.
Determober ali, disponível para ele. Olha em Então, cima ele ali, não chamou parece alguns- não parece um quadro de Picasso mesmo ali em cima? Olha só. Gente, isso parece um shopping, até um aeroporto, mas menos um corpo de menos uma estação de bombeiros. bombeiros. Aham. É. Quem iria imaginar um portão de caminhão nesse formato aí, né? Esse é um portão do caminhão, da saída dos Então, caminhões. assim, Então, ele chamou... como é que é? Frank Gehry, pode ser? Né? Zaha, Álvaro Siza, Ah, sim, sim. Sanai. Os caras da época. Ele chamou vários para poder fazer a obra, para poder fazer o designer. Olha que interessante aí essas imagens, que eu também percebo uma Lá por dentro, assimetria. é isso? É por dentro. Eu também percebo Uhum. uma assimetria até nas luzes em cima, vocês viram? Em tudo. Muito Corrimão, bacana. Os corrimão. corrimãos me chamou bastante atenção. E legal como E ela parece traz o que servir o está mesmo fora, né? propósito dos de lá fora, né? É, Segue a ela mesma linha, né? Isso, é. é homogêneo, né? O designer que está lá fora se replica dentro, né? Uma peça só, né? Parece uma peça de arte, tanto dentro quanto fora, né? Interessante, né? Muito diferencial. Então, nesse projeto, então, foi o primeiro da Zarno, né? Foi o primeiro dela. Sim, Então, foi legal. bem interessante. Bom, aí eu particularmente considero que ela deu um salto quântico que já era ali o que a gente está vendo já é inovador, né? Mas eu acho que ela deu um salto quântico quando ela criou esse centro EIDAR Aliyev em 2012. EIDAR Reidar. Aliyev. É que meu Azerbaijão aqui não está assim tão preciso. Mas olha que coisa magnífica esse centro. Gente, isso aí é absurdo. Se eu vejo uma coisa dessa na minha frente, eu nem sei. Eu acho que os olhinhos eles param, não sabe para onde olhar. Não, e é grande, hein? 57 mil metros quadrados. Dá para acreditar? Dá para ter uma noção ali pelo tamanho, pelas pessoinhas ali embaixo, né? Mas E a é ideia é o muito seguinte, grande. ó, o Azerbaijão, ele se tornou aí em 91, né, independente. E aí ele queria mostrar uma modernização, né, um desenvolvimento e fugir um pouco da arquitetura soviética, que é a arquitetura que era Então, predominante lá, né? uma arquitetura mais, Mais como é que eu, rígida, mais né? tradicional, né? E aí, olha só o que ela entrega para os caras, né? Aí eles desconstruíram tudo. O negócio assim Desconstrutivismo total. é diluído, né? E isso aqui tudo é uma praça e essa praça se une ao prédio, né? Mas de uma forma tão fluida que difícil dizer onde começa, onde termina. E, Você na pode... Do verdade, já que começa é desde a esse? parte do pátio, né? Que tu viu que tem todo aquele pátio ali também que tu não entende muito bem. É bem, Não são sabe super... para Exatamente. que lado vai, onde que Não, é sobe, onde que bem desce. interessante. Tu perguntou o Muito quê, Nicole? legal. De que é o quê? Do que é esse edifício? Ele é um Que centro tem nele? cultural, o centro cultural Ah, principal do, do Azerbaijão, né? Então lá tem Baku, né? Baku. Então lá acontecem os eventos com orquestra, exposições, só que ele é aberto ao público e aqui na frente assim é um pátio, né? Maravilhoso e aí o pessoal entra e é tipo como se fosse a nossa casa de cultura do Mário Quintana aqui em Porto Alegre, mais ou menos é essa vibe, exato, assim. Mas mais, assim, mais tudo aberto, porque acontece ali. lá tu tem Ah, um sim, é mais portão para centrado lá. entrar e tal. Tudo ali. Shows, de repente, não? Tudo que É. tu... Não sei se shows, né? Acho que tem alguns eventos, né? Tem sim. Alguns Tem show, eventos sim. devem... Vocês vão ver o que tem ali dentro. Olha só que interessante. Mas olha que coisa mais linda, essas curvas. Quem iria imaginar, né? Assim, parece um rabo de sereia, ondas, eu não sei, é um negócio de louco. Gente, muito Uma interessante. Me dá muita cauda, vontade de saber o sabe? material. O material é o seguinte, ele é É. concreto, né? Assim, a estrutura, só que aí é reforçado com fibra de vidro e poliéster.
Então é como se Nossa. fosse assim a estrutura em concreto, mas aí as paredes são como se fosse assim véus, entendeu? Que aí você não Sim. tem É um véu mesmo. aquela prisão da forma. Então é poliéster, tu vê que coisa assim moderna, né? Nossa, eu pra falo se ver. poliéster, eu lembro de camiseta. É uma coisa uma coisa sintética, né? Meio plástica, mas é para poder fazer esse movimento todo assim, é só com isso. Olha que coisa, olha que coisa mais linda. Nossa, sensacional. Olha aí esses desenhos que eu não sei se são delas, eu não consegui essa informação, mas Eu Mas também acredito não que era sei mais se ou menos são. desse. Não se é dela, eu não sei, né? Mas da forma que ela apresentava seria mais ou menos nessa é. vibe, assim, né? De desenho, né? Pra pior, né? Porque assim, tu tinha que ter um Então, entendimento ali. olha Lá como dentro. se replica o que está lá fora para dentro, cara. Olha isso, isso é um teatro. Olha que maravilha. Que Nossa, maravilha consegue de... ser ainda mais bonito por dentro. É, olha aí. Quer dizer, Lindo, olha lindo, os lindo. andares, né? Olha, Eu sinceramente, eu olho para as parece coisas uma dela. coisa assim, ó. Se você me dissesse que é um dos planetas lá do Star Wars, sabe, que eles foram visitar, é um outro planeta e tivesse essas É construções, igualzinho. eu ia acreditar, né? Sim. Olha só por dentro, cara. Olha a iluminação. Isso é Star Wars, né? Essa iluminação é de dentro da nave lá. Completamente, né? Parece coisa de filme mesmo, assim. Tudo em LED, mas assim, formatos que eu nunca tinha visto. Mas tu sabe que eu fico olhando assim, pensando, meu Deus, será que existe mesmo uma coisa dessas? É, Gente do céu. é impressionante. Porque é Impressionante. sensacional, é demais, assim. Bora Nossa, visitar, mãe, não. gente. Bom, aí nós temos esse complexo. Deixa eu vou ler para vocês uma coisa antes aqui que eu achei interessante sobre aquele projeto anterior, tá? Que eles mesmos escreveram. Porque a gente está falando, puxa, essa fluidez, né, que tem entre o projeto e a praça. Olha que interessante o que eles mesmos escreveram. Fluidez na arquitetura não é novidade para a região lá. Na história arquitetônica islâmica, linhas, grelhas ou sequências de colunas fluem para o infinito, como as árvores em uma floresta, estabelecendo espaços não hierárquicos. Padrões e texturas fluem dos tapetes para as paredes, do chão para os tetos, as cúpulas, estabelecendo relações contínuas entre elementos arquitetônicos da região. Então, se você pensar um pouco na arquitetura islâmica, né, realmente, né, aquele padrão que você tem no tapete, né, depois você vê na parede também tem os mesmos padrões. Então, está dizendo que essa fluidez já existia lá, né? Nossa intenção era relacionar com essa compreensão histórica arquitetônica, não através de uso de mímica, ou seja, não copiar aquilo que já era feito, né? Ou adesão limitante para a iconografia do passado, mas sim através de desenvolvimento de uma interpretação firmemente contemporânea, refletindo uma compreensão mais matizada. Entendeu? Então, eles não quiseram copiar e mimetizar o negócio, né? Eles quiseram fazer uma coisa Diferente, né? diferente, Nova. mas com a mesma ideia, né? Gente, Não, a gente tem o que eu mais A acho 10 mesma minutos. interessante. essência, na verdade, né? Isso, aplicando a Ela essência, entendeu, na verdade, ela sem copiar. entendia, né? Ela Que maravilha isso, você conseguir entender uma essência de uma sociedade, né? E de um local, e sem copiar, você conseguir exercer aquela essência de novo. A gente tem 10 minutos para terminar essa live, e aí, se a gente precisar, a gente cria outra, tá? Mas então vamos dar uma corridinha aqui para a gente conseguir ver mais coisas da Zaha. Tá. Esse complexo aqui, Galaxy Sorro, então veja que esse nome Sorro é daquela incorporadora que a gente conversou lá atrás, que viu nela, né, bilionária, e que viu nela os ideais que ela queria. Então tu vai ver como tem coisa construída pela Sorro, em parceria eu com vi ela. mais de um. E na China, quer dizer, ela deve ser, assim, a namoradinha da China. Olha aí, gente. Essa daí é muito louca. Essa daí ganhou até da anterior, eu acho. Tu acha que é mais doido ainda?
Ele é maior, isso não tem É meio dúvida. parecido, mas São consegue ser mais... 330 mil metros quadrados. Sim. Esse aí eu não consigo dimensionar, gente. E aí Construído entre 2009 e 2012. E, na Olha aí. verdade, são escritórios e restaurantes aí, né? Na verdade tem de tudo aí, né? Um centro assim com escritórios, restaurantes, Eu acho que tem lojas também, eu eventos, acho que tem lojas também. Agora imagina trabalhar num lugar desse. Deve ser maravilhoso. Gente. E aí, como era teu interesse na obra passada, essa aqui é feita de alumínio e pedra. Alumínio e pedra. Nossa, alumínio e pedra. E tu vê como elas assim, elas se unem, né? Apesar de serem são 4 volumes separados, né? é, Que tem a mesma fluidez dos projetos anteriores, né? ela se une assim, Elas através, se né, de unem, elas passarelas, se assim, ela vira uma coisa conversam, só, né? né? Olha Gente, só que essa daí maravilha. é sensacional. Aí, ó, trabalhar aí, né? Que Eles beleza. são interligados pelas passarelas assim alongadas, né? Você vê que Essa aí, elas o fluem que me também, as chamou muito a passarelas. atenção nesse projeto, né, que eu vi, assim, uma frase que me chocou, assim, foi sensações de imersão. Eu acho que é bem o que descreve esse projeto. Quando você chega ali, é uma outra cidade, parece, né? E aí É tem uma de coisa tudo ali, né? paralela, assim, É outro mundo, outra. Olha aí o Cheguei em Marte. projetinho dela, que legal. Aham. Beleza. Então, vamos agora para mais um que eu curti demais, gente. Curti demais esse aqui. Também da Sorro, tá vendo? Que é o Lesa Sorro em Pequim. Olha que Dois interessante. estão em Pequim. É feito póstumo, né? Porque ela morreu em 2016. Morreu de um ataque Eu até cardíaco. ia comentar isso daí. Ela morreu, até uma curiosidade, assim, né? Que ela foi tratada uma bronquite É, e acabou infartando. é. Uma coisa Mas bem inesperada, assim. o escritório dela continua até hoje, né? Até E, hoje. e recebendo prêmio todo ano. E Todo tu ano. sabe como é que é a história do sócio dela? Não sabia que ela tinha sócio, não. Quando ela abriu o escritório dela, né? Ela tinha 4 funcionários. E daí contrataram um outro funcionário, que era o Patrick Schumacher, e ele entrou na empresa, foi contratado e tal. Diz que quando ela viu ele pela primeira vez, ela disse: Olha, não gostei desse cara, não quero esse cara aqui. E daí diz que ela ficou mais ou menos um mês sem nem dar bom dia, sem nem falar com ele, nada. Típica artista E, mesmo. tipo, diz que ela era bem assim, como é que eu vou dizer? Era difícil, assim, sabe? Todo artista, né? Todo artista. Ela era bem difícil. E daí passou, assim, um mês, daí ele conseguiu um bom dia, e foi até que ele se tornou sócio dela. E hoje o sócio majoritário do Ah, escritório é ele, o Patrick Ele seguiu Schumacher. tocando depois que ela aprendeu a, morreu. Seguiu tocando. aprendeu a gostar do cara. Legal, hein? Sim. E quando ela faleceu, ela não foi casada, não teve filhos, e ela deixou uma fortuna, mais ou menos, não sei se é euro, se é dólar, 80 milhões. E o que aconteceu foi dividido entre o irmão e os sobrinhos, e com ele também, com o Patrick Schumacher Ah, também, que que é o legal. sócio dela. Poxa. Gente, Bem, cuidem na hora aí. Faltam é, 4 minutos. Vamos lá. Pelo menos terminar a parte dela e depois, quem sabe, na outra live a gente volta com o Bernard, né? E a hora é a hora, né? Tem isso. Bom, então esse edifício, né, o Lisa Sorro, ele na verdade é uma junção de 2 edifícios e que são recobertos aí por uma manta de vidro, né, que une os dois, assim. Tem 45 andares e também uma construção de 170 mil metros quadrados, né? E Esse aí lembra até as Torres Gêmeas, né? Se não fosse tão junto, assim. olha só que coisa linda. Olha que coisa mais linda. Então, Nossa, é muito lindo. tu vê essa manta externa, né, que une 2 prédios, ela parece de cria, verdade, né? ela cria uma coisa interessante no meio, gente, que é o maior átrio do mundo, né? Olha só que doideira. Olha isso aí. Meu Deus.
A altura dele é de 194 metros. É o Imagina. maior átrio do mundo, porque Uhum. você está lá embaixo e enxerga essa visão, e quem está num prédio tem comunicação com quem está no outro prédio. Nossa, que bacana. Em alguns andares, assim, você tem essa passagem de um prédio para o outro, sabe? Fora que isso tudo tem também questões de temperatura, de controle, né? De temperatura e de luz, porque não são Parece dois Dubai, prédios assim, né? separados, Eu né? não sei de onde esse prédio é, mas lembra É essa vibe de de Dubai. Pequim, na China também. Ah, sim. Né? Na Olha só verdade, que o pátio é no meio, né? É ali no meio, é o, né? Horizontal, exatamente. É um sabe? É super pátio, bem, né? Ali. um super, né? Parece uma cidade, né? Um negócio assim. Imagina tu Tem a tá história trabalhando de um também que lado. atravessa um túnel, né? Do metrô ali também. Embaixo, ele foi construído, porque ele é um prédio comercial, né? De Prédio salas comercial. comerciais, de Uhum. empresas, pequenas empresas e médias empresas. E então, assim, nada mais prático do que você ter um metrô passando embaixo, né? Olha que maravilha, né? Ele foi construído na estação de trem, no distrito. Imagina, em cima. É. Olha só Muito por bem dentro pensado, também, né? seguindo a mesma ideia, né? Que a gente já tinha falado, como ela por dentro segue a mesma intenção, aquela fluidez lá de fora, né? Aqueles dois prédios, né? Fazendo uma torção juntos. E olha só como é a cobertura externa, né? Diferente. São várias janelas Isso ali. parece um 3D de programa, assim. E Bem tem coisas Parece que fotovoltaicas ali não. que recuperam energia solar. Tem toda uma estruturação nesse sentido. todo sustentável também, Olha né? ali como é que é a estrutura por dentro. Ó. É sensacional. Os dois prédios. Quem que ia imaginar, né? Dois prédios para fazer um, né? Que é um prédio. Mas Esse aí assim, ganhou na beleza. composto de dois É. internos. Aqui, ó, só para a gente terminar, a gente tem 1 minuto, tá? Tá. Para a gente terminar com a Zarra, depois a gente volta com o Berna. Eu queria só mostrar para vocês podem comentar o que quiser, algumas coisas de várias obras dela, né? As belezas, olha só. Vou passar rapidão, mas olha que coisa, olha outro prédio maravilhoso. Outro prédio fora do comum. Nossa, vai ser bem parecido com o que a gente estava vendo, assim, as cores. Aqui o estádio, né? Que a gente comentou que iria sair 2 bilhões e aí tiveram que simplificar. Parece Outro uma prédio. tartaruga que alguns falam, né? Olha esse prédio, gente. Nossa, muito diferente. Muito E por bacana. fim, este aqui. Sensacional. Interessante essa Maravilhoso. estrutura, né? Olha, isso aqui é Olha só. apartamentos. Imagina quanto um apartamentinho E desse. aqui, para finalizar, 10 segundos, olha só, isso aqui é o escritório dela, projetou já uma cidade no metaverso. Eu estava conversando com um professor numa aula dessas que isso iria acontecer. Nós, arquitetos, quem sabe,